Fala galera, estamos aqui iniciando o episódio 005 com nossa atleta olímpica Juliana Felisberta. Ah, é? Seja bem-vinda ao nosso Burncast. Pegadinha, é? Episódio 005. Eita, Juliana. Tá? Tu pega de surpresa, foi? Oxi, qual é o problema? Esse é o Burncast. Tá Eita, preparada? agora? Eu não tava não, né? Era pra fazer uma chamada, mas vamos, né? Mas vamos. Vamos contar a parte que nem todo mundo sabe, né? Exatamente. Vamos lá, vamos lá. Eu tô doidinho pra saber, isso. Ah, é? Vamos lá. Hoje é a pergunta que não quer calar. Vamos lá. Bora. Gostei dessa pegadinha. Vamos. Ju, 40 aí? 40. Vou fazer 41 em julho agora. Dia 22, 41 anos. 41 anos. Nasceu onde, Ju? Eu nasci em Santos. Meus pais são daqui do Rio Grande do Norte, do interior, São Pedro do Potengi. E tive 5 irmãos que nasceram aqui. E aí meu pai foi para Santos. E nessa ida a Santos eu nasci, eu e mais 4 irmãos. Por que teu pai foi para Santos? Porque uma irmã minha, Joana, ela pegou, na verdade, né? Na época que ela nasceu, com 1 ano e meio, ela pegou poliomielite. E não existia a vacina da poliomielite e ela foi contaminada. E aí não conseguia andar. E meu pai falou, meu pai trabalhava no interior aqui e falou, não, eu vou para Santos. Acho que tinha familiares da gente lá. E aí ele falou, não, eu vou ver minha filha andar, vou fazer minha filha andar. E aí pegou minhas irmãs e foi para Santos. E aí a história começa, né? E a profissão do teu pai? Meu pai, naquela época, ele era pedreiro e também trabalhava na agricultura, né? Meu avô também tinha essas coisas, então ele era pedreiro e agricultor. E para ir chegar lá em Santos, sendo pedreiro, como é que ele fez para desenrolar? O banco lá de casa sempre foi minha mãe. E aí eu acho que eles perceberam que teria que aqui em Natal eles não conseguiriam tratamento para minha irmã e a minha mãe foi guardando dinheiro. Meu pai foi na boleia do caminhão e a minha mãe foi com a minha irmã Dark, a minha irmã Joelma, minha outra irmã Josélia, e aí elas foram de ônibus. E aí durante a pandemia eu descobri toda a história, que eu sou a 11ª filha do mesmo pai e da mesma mãe, então eu fui, como falam, fim de ramo. Então tudo que meu pai passou, eu não vi, eu só vi o final, assim. O final dele em Santos e a vinda pra cá. Tá, e aí você tem essa lembrança de teu pai lá em Santos, trabalhando como pedreiro, como é que foi? Não, então, aí o meu pai chegou em Santos e aquela história, né, que começou a trabalhar em construção, morava de favor nos fundos da casa de um tio dele. Eu soube na pandemia que a minha mãe passou 2 dias ao relento com as minhas irmãs e com meu pai. Por quê? Porque eles estavam, imagine, 4 meninos e o pai e a mãe numa casa de favor, já estava 3 meses, aí a esposa do tio meu começou a reclamar, meu pai escutou, falou para minha mãe, Maria, a gente vai ficar aqui, mas eu vou arranjar um lugar. E aí me parece que eles dormiram duas noites ao relento, enquanto meu pai arranjou um terreno, colocou uma lonazinha e falou, por enquanto isso daqui vai ser a nossa casa, mas em breve eu vou construir a nossa casa. E aí você na realidade não tinha nascido ainda? Não estava nem perto de nascer. E aí... Talvez foi ali no barraco mesmo. Não, onde foi meu pai já gerada. estava estruturado, viu? Já? Aí vem a história. Aí meu pai começou a trabalhar, e aí meu pai morava em Santos, na Pouca Farinha, era uma barquinha que ia para Santos. E era uma vila de pescador. E nessa vila não tinha estrutura nenhuma. E meu pai percebeu isso. Então, o que ele fez? Ele ia trabalhar e percebia que as pessoas não tinham muito mantimentos. Aí ele já tinha um terreno, já tinha construído o barraco dele. E aí ele começou a trazer pão de Santos, começou a trazer leite. Quando ele foi ver, meu pai tinha um supermercado dentro dessa vila. E aí ele começou a ser o comerciante. Ele era o maior distribuidor ali da vila, enfim. A vila ficava entre Santos e Guarujá. E a minha mãe virou comerciante. Ficou lá com o mercadinho. Aí meu pai começou a crescer, mas não saiu continuou trabalhando como pedreiro, minha mãe administrando, minhas irmãs também, todo mundo trabalhando. Antigamente, os irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos, né? Uhum. E nisso, meu pai
Aí disso meu pai começou a prosperar, tinha um caminhão, ficou bem de vida, até barco meu pai tinha, porque para trazer os mantimentos ele precisava de barco, né, para atravessar. E aí ele a princípio alugou, mas depois ele teve o próprio dele. Mas quando eu nasci para variar, as vacas já estavam magras, né? No auge ele depois deu uma quebrada. Deu uma quebrada porque quis ajudar muita gente, aquela história de trazer os irmãos, trazer todo mundo, e aí o negócio foi perdendo força. Mas eu também eu era criança, não faço ideia disso. Só fazia brincadeira no supermercado. Só queria saber atravessar, de brincar, de andar eu morava de frente pra praia, né? Então assim, eu só queria saber de brincar e andar, mergulhar na praia, ficar ali com meu irmão, pegar peixe, essas coisas assim. E depois de Santos? Aí com 8 anos meu pai decidiu vender o que sobrou de tudo isso e veio pra Natal. Aí a gente morou em Neópolis, na rua Rio Grande do Sul. E a missão dele lá com Joana d'Arc? Sim, essa missão minha irmã andou. Minha irmã fez umas 14 cirurgias ou mais. E minha irmã andou. Minha irmã é um dos maiores exemplos de vida, porque aqui no Burncast a gente vai falar de pessoas que tiveram deficiência. Minha irmã estava deficiente física, né? Era deficiente física, mas era um dos maiores exemplos de superação, de dedicação, de esforço, e foi uma das referências da minha vida de não reclamar, de sorrir, a minha irmã era muito leve, não tinha barreira para ela. Ela aprendeu a cozinhar, era uma das maiores cozinheiras que eu já convivi. Tinha uma alegria que onde ela chegava, ela irradiava, ela transbordava. Então ela sempre foi referência pra mim de acreditar que a gente pode muito mais do que a gente acha. Tá aí, é Dark, né? Eu vou chamar de Dark também. Pode chamar de Dark. E aí Dark lá em Santos, você tinha memória de Dark lá em Santos? Tinha. A Dark era minha mãe. Lembra que eu falei que os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos? Eu era mais nova, muito danadíssima. E a Dark, eu sempre falei que eu sempre fui danada, a Dark me piorou, porque ela acobertava minhas danadices, né? Minhas... Ela tinha quantos anos? A Dark, se ela tivesse viva hoje, a Dark estaria com 56 anos, eu acho. Tá, você lá tinha 8 anos, né? Eu tinha 8, então assim, ela antes já cuidava de mim, né? Minha mãe cuidava do bar, no bar do meu pai também tinha o mercadinho da minha mãe que vendia roupa, tênis, essas coisas também. E aí a Dark cuidava de mim. E o meu irmão mais novo também. Na verdade, a Dark cuidava de mim e do meu irmão mais novo. Dark era a mãe de todos. De nós dois éramos. Era. Bacana. E aí teu pai deu uma quebradinha, vamos voltar pra Natal. Vamos voltar pra Natal. Aí voltou eu, a Dark, meu irmão Jonas, Josivan, meu pai e minha mãe. A Dark veio de avião e eu, meu pai, meus 2 irmãos e minha mãe, a gente veio de carro. Aí foi uma viagem. Nessa viagem também tem coisas interessantes aí. Meus pais vieram pra cá pra ficar perto dos pais também, né? Dos pais deles, meus avós. E aí meu pai tinha comprado um Del Rey naquela época, carrão e tal, não sei o quê. E aí eu vim atrás com meu irmão, passei mal pra caramba, vomitava direto. Aí quando o carro chegou em Maceió, em Alagoas, faltando pertinho, tipo de manhã, pra chegar aqui pra ver, o pai da minha mãe não tava muito bem, o carro do meu pai quebrou. E aí eu lembro, e foi muito engraçado, a gente andando nesse interior, e aí o carro quebrado, eu tava junto com a minha mãe, a pessoa passou, fez: "Oi, Dona Maria!" Aí eu disse: "Mãe, esse rapaz conhece a senhora?" Ele disse: "Não, minha filha, não existe só uma Maria no mundo, não." Eu achando que o cara conhecia minha mãe, mas resumindo, aí a minha mãe ligou pro meu tio, e meu avô faleceu. E aí eu lembro que a minha mãe largou o telefone, começou a chorar, e foi uma cena bem, bem traumatizante pra mim, que eu nunca tinha visto a minha mãe daquele jeito. E não deu pra ela chegar antes, meu avô faleceu. Ele tava doente? Ele tava com diabetes. E aí faleceu. E não deu tempo da gente chegar, porque tem que arrumar o carro, não sei, porque ela não veio sozinha, ela não quis abandonar a gente com meu pai. Enfim. E aí quando a gente chegou, meu avô já tinha sido enterrado, infelizmente. Tá, e aí vocês vieram pra Natal, e aí teu pai voltou a trabalhar na obra? Como é que voltou, foi? Meu pai tinha guardado algumas coisas, né? Meu pai também tinha guardado dinheiro, mas teve aquele negócio do colo, ele quebrou também, foi junto com tudo. E aí, aqui em Natal, ele continuou sendo pedreiro. Recomeço também. Tentou, assim, sem ter um mercadinho, mas não deu certo.
E aí ele foi ser pedreiro, continuar sendo pedreiro, que era o melhor que ele fazia. Tá, e aí ficava você junto com a Dark cuidando de você, junto com o teu irmão. Então, como eu falei que a Dark era superação, a Dark fez um curso de datilografia, fez um curso de culinária, fez um curso de inglês. E aí tinha uma associação chamada Deferne aqui em Natal, ainda tem até hoje. E naquele tempo as empresas começaram a integrar pessoas com deficiência, porque diminuiu o imposto e tal. Nisso, a Dark foi chamada para trabalhar na Telerme. Ela trabalhou no 102 da Telerme. E aí, na verdade, Telerme, que depois virou Telemar, né? E aí, começou como aquela pessoa do 102, que você ligava, né? Que antes era o que a gente vê aqui na nossa agenda, a gente ligava pro 102. E aí até ela virar chefe do 102. Porra! E aí, o prédio da Telerme ali na Prudente de Moraes, que a nossa vida se encontra de novo. Porque comecei a jogar vôlei, né? Aí vamos agora pra... Aí eu falo porque a gente se 8 encontrou. anos lá em Santos, chegou aqui e aí foi estudar onde? Estudei no Maia Neto. Eita! Estudei no Maia Neto. Aí o Maia Neto acho que só tem fundamental, aí fui pro Ferreira. Aí do Ferreira tive que pedir transferência. Por quê? Porque eu fui expulsa do colégio. Só que como a minha mãe conhecia a A diretora... primeira pessoa que eu conheço que foi expulsa do colégio estadual. Eu não tenho orgulho de falar isso. Acho que vocês vão até cortar isso. Aí o que acontece? A minha mãe conhecia a diretora. Ela fez a não ficar feio no currículo dela, no histórico. Eu vou falar que é transferência. Mas aí, Sérgio, olha como a vida é incrível. Por causa disso, eu fui pro Jorge Fernandes. Quando eu cheguei no Jorge Fernandes, eu não conhecia ninguém. Aula de educação física em porre. Os professores de educação física não me matem. Tinha um time de vôlei. Mas em que momento você disse, cara, vou pra educação física? Aí a minha amiga chegou e falou assim, Ju, tem um time de vôlei. Aí... Como é o nome dessa amiga? Karine, e ela hoje mora na Suíça. Karine, você tá na Suíça, mas tá assistindo a gente, viu? Não, com certeza ela vai assistir. Seja grata a Karine pro resto da sua vida. Foi ela. Ela e a irmã dela. E aí o que acontece? Elas falaram, vamos jogar vôlei e tal. E naquela época jogar vôlei era status, assim, as meninas olhavam para as meninas e tal, não sei o quê. Ela tinha esse lance também. E eu disse, imagina ser do time de vôlei do colégio e tal, enfim. Aí a gente foi jogar vôlei lá. Primeira competição que a gente jogou, a gente se deu bem. Segunda competição, jogos estaduais e municipais, a gente ganhou. E aí se credenciou para ir pro Germes, que era a grande competição, minha primeira Olimpíada, digo assim. Aí o meu treinador, que é Cazuza, né, Antônio Carlos, mais conhecido como Cazuza, ele teve a sacada. Assim, que eu sempre digo que eu fui muito iluminada e pessoas incríveis passaram pela minha vida. Em 1996 foi quando o Brasil ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de vôlei de praia. E foi a primeira vez que teve o Germes feminino aqui em Natal. E foi a primeira vez que eu joguei. E a gente foi campeão do Germes em 1996. Porque o que o Cazuza fez? Pô, o nosso time ele é bom pro colégio estadual, mas ele não tem como competir com uma arista contemporânea, não tem como. Mas na praia podia ter uma chance. E aí eu fui jogar com a Sara, que é minha amiga também, que vai assistir esse podcast. Aí, Sara, você é outra culpada, viu? Aí joguei eu e a Sara. E aí, Sérgio, tem uma coisa muito legal, porque o Brasil não foi campeão olímpico, né? E o Germes é mais em outubro. E aí tinha a roupa do Brasil, o biquíni era verde e amarelo, ou então amarelo e verde. E aí as cores do Jorge Fernandes eram azul e branca. E aí eu e a Sara, a gente foi nas cigarreiras nos lugares para conseguir patrocínio, mas a gente colocou as cores iguais às roupas do Brasil. Eu falei assim, meu Deus, será que um dia eu vou usar uma roupa dessa e vai ter o meu nome? Tu tinha quantos anos? 13. Aí eu joguei pro universo a primeira vez. 13 anos. Caralho. E aí, quando você falou isso, você falou pra alguém ou você falou pra você mesmo? Eu falei pra mim, falei pra alguém. Desejei profundo. Sonhou ali naquele momento? Sonhei com força. Beleza, e lá no Jorge Fernandes você ficou jogando vôlei de praia. Cazuza estava lá como treinador para vocês, lá do Jorge Fernandes, ou já tinha tirado vocês? Como é que estava? Não, aí a gente ganhou o Germes.
quando acabou o Germes, Sérgio, com 13 anos eu tive que tomar a primeira decisão e os meus pais não interferiram nisso. Os colégios de Natal, todos os melhores colégios de Natal me ofereceram bolsa. Meu pai não tinha condição de pagar o colégio, 100% para eu ir para escolher. E eu tinha na minha cabeça o colégio, eu já tinha o colégio que eu queria. E aí uns me ofereceram tipo tênis, vale transporte. Além da bolsa? Além da bolsa, mas eu não quis. Eu disse, eu quero ir para o Marista. Mas por quê? Não sei, porque eu acho que era um colégio que eu lembro quando a gente foi na abertura dos Germes, minha primeira Olimpíada, né, eu entrei, aí eu olhei assim, cara, a questão do Marista era a maior que tinha. As roupas do Marista eram as mais bonitas, as jogadoras eram... Todo mundo queria ser do time do Marista, eu fiz, cara, eu vou ser do Marista, então. Então, Deus me deu aquela oportunidade, eu não tive dúvida. Se eu fosse gananciosa, eu iria para um que me oferecesse tênis, dinheiro, até porque eu não tinha o melhor tênis, meu pai tinha um sacrifíciozinho para ter que pagar minha passagem, mas naquele momento eu pensei na minha realização. E, sem dúvida, eu não tenho medo de dizer que foi minha primeira grande decisão. Que estudei no Marista até quase o pré-vestibular, eu cheguei na 8ª série lá, e tenho amigos até hoje que eu construí 30 anos, então eu acho que não preciso dizer que a decisão foi super assertiva, né? Então pelo Marista você jogou todos os Germes? Joguei todos os Germes, fui campeã infantil, juvenil, atleta ouro, campeã norte-nordeste do Marista. Tudo praia? Não, quadra. Eu só joguei praia nesse 1996. E quando era no verão, eu ficava jogando em Ponta Negra. Entendi. Então, durante o Marista lá, você era quadra? Quadra, só quadra. E aí, em que momento você disse, não, agora eu vou, além de jogar lá em Ponta Negra, eu vou jogar pro resto da minha vida vôlei de praia? Eu jogava na praia nos verões, né? E na minha época, se eu tivesse 17, 18, 16, 17 e não migrasse para São Paulo, Rio, Paraná, esquece. Então, nunca fui tão alta, não era fenômeno e sempre gostei de jogar praia. E aí eu fui jogar em 2000, fui jogar um campeonato em Brasília e um treinador me viu jogando, aí falou assim, vou fazer um projeto lá em Fortaleza. Você já jogou praia alguma vez? Já joguei praia. Te interessa? Eu disse muito. Aí ele pegou meu telefone, eu disse, tá certo, vai me ligar muito, vai me ligar. Enfim, eu sei que um certo dia lá em casa, o telefone toca, é ele. Aí, Juliana, aqui é o Wesley, do projeto e tal. E aí? Eu disse, e aí o quê? Ele disse, vai ter um projeto aqui, você se interessa? Eu digo, é pra ir quando? Ele disse, calma, mulher. Calma. E você tinha quantos anos? Eu tinha 17. Eu era de menor, não podia responder. Mas eu já disse a ele, já dei positiva já pra ele. Já dei a positiva. E se o pai dissesse não vai? Então, você é pai, você conhece os seus filhos, né? E aí, meu pai e minha mãe, a mesa era grande, né? Meu pai tinha um lugar pra sentar. Minha mãe também, cadeira cativa, e os irmãos se revezavam. Aí nesse dia eu sentei na ponta de frente pro meu pai, e aí meu pai contava as histórias e tal, e tal, e tal. Aí eu cheguei e fiz, pai, seguinte, eu fui chamada para ir fazer um teste lá em Fortaleza vôlei e eu vou. Aí ele, como assim? A gente não tem dinheiro para você ir, não sei o que. Eu disse, se vira, faça um empréstimo, se vire que eu vou. Aí meu pai conhecia um pouco do meu ímpeto, né? E disse, não, eu não posso brecar isso aqui não. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram, meu pai muito mais até. E aí, enfim, depois, na pandemia também descobri que a minha mãe pediu esse dinheiro emprestado para uma tia, alguma coisa assim, para eu ir para Fortaleza, só com passagem de ida. E aí peguei o ônibus da Nordeste, não era Guanabara ainda. Peguei o ônibus da Nordeste e lembro que meus pais me deixaram na rodoviária. Eu sempre falo isso porque é uma coisa que me marcou, eu não olhei para trás. E a Dark? A Dark também uma das minhas maiores... Você não pegou nenhuma... A Dark tá rolando isso, compartilhou com ela essa... Eu compartilhava tudo com a Dark. Aí a Dark se casou, e aí quando
como A Dark era namoradeira. A Dark era namoradeira. Aí, se casou. Se casou, aí foi fazer Saiu da casa da minha mãe. E aí, todas as viagens que eu ia, eu ligava, tô aqui no Rio de Janeiro, não sei o que, não sei o que. Aí eu lembro que ela tinha um mercadinho na Zona Norte. E aí eu ligava do Orelhão pra ela. Aí eu tava, sei lá, na Noruega. Que naquela época era Orelhão ainda. Eu ligava, ela fazia uma festa. Minha filha tá na Noruega, não sei o que, Dark, aqui na Noruega é assim, e não sei o que. E aí, Sérgio, não tenho medo de falar isso, ela curtia mais do que a minha mãe até. E ela falava assim, minha irmã, mas a Dark tinha um amor maternal por mim, não era só fraternal, e eu por ela. Enfim, aí eu sempre compartilhava com ela, sempre. Todas as minhas aventuras, medos também. E ela me chamava de Julie, né? Ela fazia, Julie, vai, dá certo, não sei o quê, a gente tá com saudade de você, mas não podia ir, né? Eu vinha poucas vezes. Enfim, mas... Foi pra Fortaleza, foi pra esse projeto de Wesley. Chegando lá, e aí você tinha pra onde morar? Como é que você fazia? Não, morei de favor na casa dos outros. Mas que outros? Você conhecia alguém outros, na Fortaleza? Muitos outros. De galho em galho. Então, eu fui passei 3 meses na casa da Flavinha, que é Dona Ângela, que me... Mas você conhecia essa galera já? Não, deixa eu falar. Teve um problema naquele campeonato lá em Brasília, que eu joguei com esse time de Fortaleza, a gente deu uma surra neles. Só que eu tava com um problema no meu ombro, que até hoje eles me engolem isso. E eu não conseguia sacar, Sérgio. E eu conseguia atacar, mas eu não conseguia sacar. E aí eu saquei por baixo. Isso é uma ofensa maior do mundo. Então, assim, as meninas me odiavam de Fortaleza. Então, quando eu cheguei pra jogar nesse time que me convidou, as meninas me odiavam. Então, eu tinha que não só ganhar vida, mas ganhar espaço, voltar a ter credibilidade. Eu chamava de batistinhas. Aí as batistinhas me odiavam. E eu fui morar na casa de uma delas. Aí isso foi sendo quebrado. Elas foram vendo e tal. Ao final, as batistinhas vivem até hoje, são minhas amigas. E aí fui pra casa de um senhor chamado Seu Petrônio. Conheceu como, Seu Petrônio? Vô de uma das batistinhas. Isso as meninas ficavam jogando você de casa em casa? O meu treinador. Eu fazia, não, você vai pra pousada. Só que não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro, também não tinha. Então, e esse dinheiro nunca vinha. E aí a gente foi pra casa do Seu Petrônio. Essa parte é boa também. Chegando na casa do Seu Petrônio, era pra eu passar o final de semana, Sérgio. Eu passei 4 meses lá. E eu morava no quarto com 8 pessoas. Peguei dengue. Mas era tudo a família dele? Essas 8 pessoas eram o quê? Então, era uma casa muito grande. No bairro da Aldeota, em Fortaleza, um bairro muito bom, perto do Batista, do colégio. E essa família, eram 3 famílias dentro da casa. E essa família morava no quarto, que a família toda, e eu cheguei. Inclusive conheci a Ana, que foi meu anjo da guarda, né? Lá em Fortaleza. E a Ana trabalhava nessa casa. E aí eu peguei dengue. Olha, enfim, aí o Seu Petrônio era aquele cara bem patriarca, sabe? Bem... Parecia do exército, assim, aquele cara que tinha que falar sim, senhor, não podia... Enfim. Só que a gente tinha uma coisa em comum, eu e ele. A gente amava esporte. E os netos dele tinham muito medo dele. E eu cheguei e fui conquistando, quebrando ele. Aí, aos domingos, não tinha o que fazer, ele ficava assistindo vôlei de praia. Aí eu ficava na porta do quarto dele, assim, olhando. Até que um dia eu cheguei mais perto, até que um dia eu sentei no chão. Até que um dia eu estava sentada com ele conversando sobre vôlei. E a casa inteira sem acreditar que os netos dele não entravam no quarto. Ele era meio que intocável. Intocável. Porém, totalmente... Era só uma armadura. Aí um dia eu cheguei pra ele e falei, Seu Petrônio, um dia o senhor vai me ver nessa televisão e eu vou mandar um alô pro senhor. Mentira. Verdade. Aí ele me chamava de menina. Menina, você é danada, viu, menina? Eu acredito em você. Aí fui morar na pousada, enfim. E sempre falo, né, que coloquei 3 anos da minha vida se ia dar certo ou não essa minha investida, Fortaleza, né? Quando você foi, você decidiu aí um deadline de 3 anos. 3 anos. O meu The Secret, assim, se em 3 anos eu não estiver me pagando, eu aceito a derrota. Um ano eu achava
pouco, 2 anos poderia não ser suficiente e 3 anos eu acho que seria um número aceitável. E aí, no 8º mês eu fui pra pousada, já não estou mais morando de favor, mas também não estava me pagando. E depois, lembra que eu falei que ele ia me ver na televisão? Depois de 1 ano ele me viu na televisão. Aí conta como foi aí, Gil. Esse dia você tava jogando, qual era a partida? Lembra aí um momento como é que foi? Na verdade, eu ganhei um campeonato sub-21 no Rio de Janeiro, mas passou na televisão, na ESPN. Aí eu fui, seu Petrônio, lembra? Um abraço pro senhor, viu? Ira. Verdade, esse bilhete, o velho chorou. Ele tava lá, ele tava assistindo? Não, ele tava assistindo pela televisão. Então. Ele tava assistindo, ele não perdia um jogo meu. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ganhar. Lembra do Senna que a família se reunia pra assistir os jogos? Então, eu e a Larissa, a gente começou a jogar e jogar as finais. Era do evento da família. Barros, era se encontrar. Seu Petrônio era um dos maiores torcedores. E ele gostava de uísque. Minha primeira viagem internacional, eu trouxe um uísque pra ele. Aí esse uísque ninguém tocava. Ele tinha dinheiro, sabe, Sérgio? E aí eu dei uma blusa pra ele gostava de caminhar. Ele só caminhava com essa blusa. Ô Ju, aí beleza, você começou de fato depois de 3 anos ter essa... Foi quase no final dos 3 anos que você de fato viu que o negócio engatilhou. Em que momento de fazer isso? Rapaz, agora não tem como voltar para Natal mais não, deu certo. Quando eu ganhei o Mundial Sub-21 pela primeira vez. Esse que você saiu na TV, né? Não, esse foi o brasileiro para ir pro Mundial. Certo. Aí quando eu ganhei lá na Itália, eu falei assim, acho que isso aqui vai dar certo. Isso foi dentro de 3 anos? Não, isso foi no primeiro ano que eu tava lá. No primeiro que eu tava, eu falei assim, eu acho que dá certo. Aí eu botei eu acho que dá certo, o caminho vai ser longo aqui, mas eu não vou voltar não. Você treinava junto com todo mundo, as baixinhas, todo mundo. No primeiro ano que eu cheguei em Fortaleza, eu tinha que acabar o pré-vestibular, né? E aí eu joguei ainda na quadra 1 ano com as batistinhas, mas aí finalizei esse ciclo, encerrei esse ciclo, e aí fui dedicação total pra praia. E aí fui convocada para a Seleção Brasileira Sub-21. O Wesley estava junto nesse processo? O Wesley estava junto nesse processo. E aí eu e a Larissa para o Sub-21. Só que faltando... A gente foi em Fortaleza para pegar alguma coisa. A Larissa machucou as costas. Em que momento você conhece a Larissa? O Wesley fez a mesma coisa com ela. Ela foi jogar um campeonato brasileiro. E aí, na verdade, era um grupo. Eram 10 meninas. E aí quem fazia as duplas era o Wesley. O Wesley e o Ronald, que era o presidente da federação, eles que juntavam. Então ele falou assim, Juliana vai jogar com Larissa, com Tayana, com não sei. Eles que decidiam isso. Na verdade, eles só treinavam todo mundo e eles decidiam com quem ia jogar com quem, exatamente, e quais campeonatos que iam jogar. E aí você se qualificando. Bacana. E aí, beleza. Aí você ganhou o primeiro Mundial aonde? Na Itália. Tá, tem um detalhe bem legal. A Larissa se machucou e o presidente da CBV, o Ari Graça, falou assim, na época o Vigílio, que hoje trabalha na CBV, era presidente da Federação do Ceará, ligou pro presidente e falou, a Larissa se machucou, então ela não vai, né? Aí disse assim, não, mas tem a reserva, não sei o quê. Aí eu sei que o Vigílio conseguiu contornar a situação, aí o Ari Graça, tá bom, vou dar a passagem para ela conhecer a Itália. Agradeço demais a ele, porque nunca tinha ido para nenhum lugar. Pessoa baixa renda e conhecer a Itália logo, eu achei bom demais. Eu cheguei lá, o carro era um táxi, era uma Mercedes, aí fui jogar com a Tayana. Que não tinha entrosamento nenhum. Não tinha entrosamento nenhum. Ganhamos lá. A gente saiu do pré-torneio, porque eu nem sabia, tem um Qualify, que é o torneio antes do principal. Aí a gente jogou esse pré-torneio, passou, aí fomos para a chave principal, e lá foi... Jogo a jogo, era matando um leão a cada momento. Beleza, aí você ganhou o seu primeiro Mundial, você estava morando em Fortaleza ainda, na Pousada? Pousada. A família toda aqui em Natal. E aquele momento, o que passava na cabeça do seu pai, da sua mãe, de Dark, sua segunda mãe, em relação a Juliana, assim, o que você sentia de energia em relação a isso, assim?
Vocês tinham esse contato, pré-jogo, você tinha esse contato com a família? Não tinha esse contato pré-jogo, não. Eu tinha esse contato no dia a dia. Mas, do que estava acontecendo ali. Do que estava acontecendo, mas pré-jogo não. Minha família sempre me apoiou, né? No entanto, esse alicerce pré-jogo não tinha não, era ter que fazer e ter que fazer. Era eu comigo mesmo e eu que me vire. Você sentiu falta disso? Você acha que teria mudado um pouco a história? Sérgio, eu tomei uma decisão de sair de casa com o consentimento deles e na minha cabeça eu não tinha essa dependência de que para eu vencer na vida eu precisaria desse suporte tão grande emocional deles. Eu estava decidida. O mundo é meu e acabou. Não, mas eu que tenho que fazer. Eu não tinha escolha, assim, sabe? Eu tinha que fazer, porque assim, o meu treino, o meu estudo, a minha dedicação, não era a minha família que ia fazer, quem ia fazer era eu. Então, muitas vezes, assim, no final de semana, eu passava o final de semana dormindo, porque eu passava a semana cansada, e não tentava pensar em voltar. Isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu sabia que eu tinha que passar por aquilo para chegar onde eu queria. E o que eu queria era jogar vôlei. Nem ser campeão, acho que era uma consequência. Se eu não fosse jogadora de vôlei, eu ia ser uma pessoa frustrada. Mas eu não era melhor, nunca fui. Mas eu era que treinava mais, eu era que me dedicava mais. E eu sempre fiz aquilo com muito amor. Tem uma coisa que eu já ouvi você falando, e eu queria que você explicasse melhor. Você fala, eu chegava 1 hora mais cedo e saía 1 hora mais tarde. E quem me ensinou isso? Da onde você tirou isso? Que fez com que você fizesse essa prática, né? Sempre se dedicando mais do que os outros. Não sei. Você acredita? Sendo bem sincera, o que acontece? Felizmente eu sempre tive pessoas que eu consegui me conectar com pessoas que tiveram a mesma energia que eu. E eu cheguei assim, entre as 8 melhores do mundo, aí a gente já tá lá no ranking, já quase indo para a Olimpíada, e eu era menor, Sérgio. Entre as 10 do mundo, eu era menor do que ficava na defesa. Então, assim, eu tinha que fazer a mais do que uma menina de 1,90 m que tem toda a estrutura. Eu coloquei isso na minha cabeça, sabe? Não li um livro, não vi filme, eu coloquei isso na minha cabeça. Mas o treinador falou, menina, você vai ter eu um chegava primeiro que ele. Eu chegava primeiro que ele. Aí o menino que me ajudava, o Tchê, morava perto de mim. E aí eu fazia, Tchê, você vai comigo, e quando eles chegarem, a gente já vai ter feito meia hora de treino. E aí o que acontece? Eu aquecia fazendo depois o que virou meu melhor fundamento, que era o bloqueio. Então, eu fui uma jogadora de 1,76 m que ganhei 4 vezes, 5 vezes a melhor do mundo no bloqueio. Esse fundamento específico. Então, imagine uma menina de 1,76 m ganhando de mulheres de 1,92 m, 1,86 m. Mas por quê? Porque eu treinei tanto que eu fiquei boa. E quando acabava o treino, eu sempre ficava ainda mais meia hora, Larissa, vem aqui. Então, assim, eu acabei... Ou você é boa porque você tem talento, ou você é boa de tanto que você... Ou você se torna boa de tanto que você repete. Então, no meu caso, foi de tanto que eu repeti. Virou uma coisa natural pra mim. Juro por Deus, às vezes na hora no jogo, o jogo pega... Às vezes eu tava errando e tal, aí chegava um momento do jogo, certo, que dali pra frente eu não errava mais. E era uma coisa assim, muito mecânica. A bola vem, tum. Eu não pensava. Já estava automático. Total automático. Por quê? De tanto que eu repeti. É só mais uma vez. Caramba. Eu vi isso aí, você falando isso aí, de fato, e faz todo sentido. Mas eu pensei assim, não, acredito que alguém deve ter dito, um treinador e tal, mas... realmente sair de você assim, não, meu irmão, eu vou fazer isso e acabou, e o treinador achei ruim, mas eu vou fazer. Nunca questionaram. É porque, assim, eu sempre tive um laço tão grande físico que eles, na cabeça deles e na minha também, isso daí não fazia tanta diferença. Acredito eu.
Ju, e aí durante logo no início, assim, tipo, desses 3 primeiros anos que você colocou aí como um período de adaptação, ouviu muito não, ouviu muito você nunca vai conseguir, tipo você vai pelo menos conhecer a Itália, você vai voltar como campeão mundial. Então, uma vez jogando aqui em Natal, a gente foi fazer um teste, eu, a Cris, Cristiane e a Mariana lá na quadra ainda, em Ribeirão Preto. Aí a gente foi treinar um dia lá, e aí a gente treinando e tal, aí o treinador, Risola o nome dele, falou, a gente lá treinando e tal, ele era técnico do time, aí falou, com a Mariana você tem talento, a Cris você é muito baixa, de fato, a Cris é levantadora. Aí comigo fez ele, você, muito que pode ser uma peladeira. Eita porra! Aí nesse dia, Sérgio, eu machuquei minha mão, sabe? Aí aquilo me... Beleza, é a opinião dele, não é o que eu acho. Segue o baile. Anos depois, a peladeira foi campeã mundial, medalhista olímpica. Você tem contato com esse cara? Eu encontrei com ele depois. E aí? Não, apertei a mão dele, dei um abraço, ele, parabéns, você foi campeã, né? Eu disse sim. Não agradeceu, não? Eu acho que ele nem lembra que ele falou isso. Qual o nome dele? Risola. Manda um recado pra Risola aí. Não, só um abraço, Risola. Chupa, pai! Não. Ele tem uma filha chamada Juliana também. Gente, é não guardar mágoas e seguir o que tu quer. Ninguém pode definir você não, Sérgio. Ninguém. As pessoas podem falar o que ela quiser, mas cabe a você decidir o que tu quer. Ju, e aí beleza, você foi campeã mundial com a... Qual é o nome dela? Isso o quê? Lá na Itália, que você não com a foi... Tayana. Certo, você não foi com não, a Larissa? foi com a Larissa. E aí depois voltou, formou a dupla de volta com Larissa, como é que foi? Quando eu voltei, eu e a Larissa, a gente estava perto para entrar no ranking do adulto do Campeonato Brasileiro. Aí eu machuquei meu joelho pela primeira vez. Aí machuca, viu? Aí machuca. Machuquei a primeira vez, fiquei 1 ano parada. E a cabeça? Foi para as profundezas. Existia apoio psicológico, viu? Não. Como hoje se fala, como não. E assim, é uma coisa muito traumática. Eu acabei de... Imagine uma menina cheia de sonhos, consegue ser melhor do mundo no que você faz, e nem consegue ainda absorver isso. De repente, ela se machuca e foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Eu fiz, cara, ferrou, e agora? Não tenho dinheiro. Mas a CBV chegou junto. Aí o Ari, que tinha falado que ele conhecia a Itália, ele chegou junto e bancou a cirurgia, a hospedagem, todo o tratamento. Algum médico disse não tem condição de voltar? Não teve. Pela isso, idade, não. tudo? Pela idade, a lesão foi uma lesão grave, mas é uma lesão que infelizmente acontece muito no vôlei. Então, mas a maioria das pessoas voltam, respeitando todos os protocolos, coisa que eu fiz. Aí voltei. E assim, é muito duro isso, mas ao mesmo tempo ele é desafiador. A gente volta melhor. Por quê? Porque ali você não enfrenta o medo, não. Você é engolida por ele. Então, o medo te engole. Aí vem as paranoias. Aí, será que eu vou jogar? Você morava sozinha? Eu morava... eu e a Larissa, 2002... Morava eu, a Larissa e o Fábio, um ajudava o outro. Cara, o que eu acho assim, impressionante é que nesse momento todo da tua carreira, meio que geralmente esses adultos têm como alicerce ali a família. E de fato a família estava aqui em Natal e você indo embora. Então, naquele momento que talvez você precisasse de um porto seguro, você de fato decidiu na sua vida que dali em diante uma decisão tomada minha, beleza, eu tenho minha família, se der merda eu aperto o botão aqui deu merda e volto, mas a todo momento você estava encarando e indo à frente, independente das circunstâncias, das consequências que fossem acontecer. Isso, Ju, é diferente, né, se você pegar a maioria das histórias dos atletas, a família vai junto, se muda e tal, não sei o quê. Lá com os seus colegas de trabalho, vamos dizer assim.
eles questionavam sobre isso, eles enxergavam isso de uma forma diferente, como era isso aí? Ou você dizer, não, Larissa agora é minha família, minha irmã, chega pra cá e vamos junto. Como é que era isso? Márcio, essa pergunta é muito boa. Na verdade, Sérgio, a gente estava todo mundo no mesmo barco, porque eu, Larissa e Fábio, por exemplo, as nossas famílias estavam longe, a nossa família não tinha condição muito de chegar junto, mas a gente tinha esse apoio à distância. E assim, existe família de sangue e família que a gente escolhe. Isso. Então, pessoas que me ajudaram, de que são amigos, né? E amigos são irmãos que a gente escolhe, que viram famílias. Eu tenho uma família em Fortaleza que não é do meu sangue e foi criada através desse momento. Então, isso tem uma força ainda maior. Imagina a pessoa que nunca te conheceu, que não sabe nem de onde você veio, de repente chora com você e depois vai sorrir com você também. Então, e essas pessoas eu carrego até hoje. Então, eu sempre tive a minha família, graças a Deus, mas eu ganhei uma nova família. Então, eu sempre digo que eu sou uma pessoa privilegiada, porque por onde eu andei, eu sempre fui regada com muito amor. Amor de família, amor de amigo. Então, eu sempre falo, apesar de ser... As pessoas dizem que eu sou dura, mas eu sempre fui uma pessoa muito amada. Bacana, show de bola. Beleza, e aí Juliana tem um feito de 8 mundiais, que isso aí de fato é inegável e talvez pela uma hora antes e uma hora depois de você treinar mais do que todo mundo. Em que momento, Ju, você olhou assim, estava lá no cume da montanha e olhou para baixo, puta que eu pariu, eu escalei isso aqui tudinho, meu irmão, e deu aquele alívio, aquela respiração profunda e porra, eu consegui. Em que momento aconteceu isso? Eu acho que há 3 anos atrás, Sérgio, quando eu decidi não jogar mais. Foi quando você olhou pra baixo assim, dá um rapaz. Porque enquanto isso tudo acontecia, eu só vivia. Eu não parava pra ficar realizando o que eu tinha feito, o que eu era, o que tinha acontecido. Eu só queria continuar. Então, era muita pressão. Hoje eu vejo, meu Deus, como eu consegui aguentar tanto isso. Mas eu não estava preocupado com isso, fazer assim, próximo, a história do automático, próximo, porque... E assim, eu até hoje, se eu pudesse voltar, não mudaria muita coisa não, mas eu ia rever a forma como eu deixei de valorizar muitas coisas feitas incríveis e por eu achar que era normal, porque passou a ser normal. E depois que eu não tive mais, que foi difícil ter o mais simples, eu percebi o quanto era difícil ainda mais, sabe? Então, essa tua pergunta foi só quando há 3 anos eu decidi não jogar mais e eu olhei e fiz, caramba, eu consegui mais do que eu imaginava. E eu lembro que quando eu parei de jogar, meu telefone não parou. Eu coloquei no Instagram um bocado de mensagem, não acredito, como assim você vai parar? E eu amo jogar vôlei, amava treinar, mas eu decidi parar e tipo, nunca mais, eu disse, talvez eu volte, nunca mais, eu não volto pra jogar vôlei profissionalmente, não mais. Mas eu amava, assim, coisa de criança que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, me deu a oportunidade de conhecer o mundo. Sempre serei grata ao vôlei, tenho um respeito absurdo. Hoje eu estou aqui por causa do vôlei, conversando com você por causa do vôlei também. Estou na Burnie por causa do vôlei também. Então, como eu te falei, eu olho para trás e falo assim, eu nem acredito que eu consegui fazer tudo isso. 2 coisas que você se arrepende. Não é que se arrependa, é o que o vôlei limitou você de estar presente. Massa. Eu me arrependo. Eu me arrependo de ter me pronunciado quando eu tinha acabado de ganhar medalha de bronze. E aí eu falei uma coisa que a maioria dos jogadores queria falar, mas não tiveram coragem. A forma como eu falei, eu fui punida. Só que quem se ferrou fui eu. Passei 1 ano sem fazer a coisa que eu mais amava, fiquei mal pra caramba. Então eu me arrependo de ter feito isso. Eu acho que foi imprudente e um pouco inconsequente.
E por mais que à noite as meninas falaram assim, pô, você falou tudo que a gente queria, mas na hora de chegar junto ninguém chegou. Aí quem levou a bicuda fui eu. E aí eu aprendi a mais... Isso eu não faria de novo. Então eu pedi, não me arrependo do que eu vi, não, isso eu me arrependo. Pra quem talvez não saiba mais, ela jogou merda no ventilador. Joguei. E assim, depois tudo isso acabou, mas eu não brigava contra a seleção, eu brigava como tudo foi instalado. Não era contra a CBV, não era contra... Enfim, eu dei uma declaração dizendo que eu não entendia o que estava acontecendo. E até foi uma letra da música, Festa Estranha, com gente esquisita. Que eu estava num lugar onde era um lugar que eu sabia, mas quando eu cheguei lá, parecia que eu não conhecia ninguém, não tinha sido convidada. Enfim, aí isso foi uma repercussão enorme. Passei 1 ano sem jogar, tive que jogar na Rússia, me chamaram, outros países me chamaram para eu me naturalizar por outros países, eu não quis. E que bom que eu não quis. Foi melhor assim. E alguma coisa que o vôlei evitou você de participar, que você gostaria muito de estar lá participando, e o vôlei, a tua carreira, fez com que você não estivesse lá? Nada. Não teve nada que o vôlei te blindou de não participar? Nada? Me blindou? Assim, eu queria estar mais presente, né? Assim, eu perdi muito Dia dos Pais, Dia das Mães, meus aniversários com a minha família, desculpa, casamento de amigos, mas eu estava onde eu queria, onde me fazia feliz. E o tempo é irrevogável. Tem algumas datas também que são importantes, mas assim, quando eu estava com essas pessoas, eu me fazia muito presente. Então, eu acredito que eu conseguia pagar o tempo que eu não estava com elas. Então, o tempo que você teve com o teu pai em vida, você acha que já foi o suficiente? Ou você gostaria de ter passado mais tempo com o seu pai? O vôlei lhe evitou de passar alguns dias a mais, algumas horas a mais? Eu gostaria de ter passado mais tempo com meu pai, sem dúvida. Mas o tempo que a gente teve junto foi de melhor qualidade. Porque eu tinha um amigo, eu tinha um parceiro, eu tinha uma pessoa que eu me divertia com ele. Ele esteve presente também comigo no dia a dia, de eu ir no salão, de eu ir no treino, dele me pegar numa festa, de eu o ver na arquibancada torcendo por mim, de depois eu chegar em casa e ver ele abraçando e beijando a minha mãe. Então, às vezes a gente está com as pessoas e a gente não está realizado, e às vezes a gente está em poucos momentos e aquilo já preenche nosso coração. Conta um pouquinho o que aconteceu com o teu pai pra gente. Então, meu pai, na verdade a minha irmã faleceu, né? A Dark faleceu. A Dark, tem a Dark antes. Conta um pouquinho da Dark. Rapidinho, só uma por favor. Atenção, produção. Então, a Dark, minha irmã, né, Joana, ela infelizmente faleceu na explosão do gás. A Dark era deficiente física. Quando o gás explodiu, ela não conseguiu se locomover e aí ela morreu carbonizada, né? Isso, meu pai estava completando 49 anos de casado com a minha mãe. Ele estava viajando, estava viajando com a minha mãe, com a minha irmã para Gramado. Eu estava em Fortaleza e aí foi a primeira vez que o chão abriu assim na minha frente. Quando meu irmão me ligou e falou: Ju, a Dark faleceu. Eu disse: não, tá brincando, né? Eu disse: não tô brincando. Enfim, era naquele caos aéreo, naquele, né? E... Você estava jogando? Não estava, foi nas férias. Foi em janeiro. Não tava tendo campeonato, não. E aí o pessoal veio de carro pra cá. Meu irmão mais velho, o Jonas, estava em Fortaleza também. E eu vim de avião, que teoricamente chegaria mais rápido, né? Mas aí teve o caos aéreo, chegaram primeiro do que eu não cheguei aqui. Minhas amigas, na verdade, fizeram tudo, reconheceram o corpo dela. Eu cheguei aqui, já estava tudo certo, já estava o caixão que tem que ser fechado, o velório, tudo lá já feito pelas minhas amigas, a Miriam e a Camila, né? Enfim, até os pagamentos elas fizeram, nem...
E aí tinha a vinda das minhas irmãs pra cá. Aí as minhas irmãs chegaram primeiro com meu pai e com minha mãe. E aí foi um momento muito ruim na minha vida, assim, que quando a minha irmã estava no caixão e meu pai e minha mãe não sabia o que tinha acontecido até então, qual teria sido o motivo da morte da minha irmã. E aí o meu irmão fez: e aí, quem vai buscar papai e mamãe? Perguntou pra mim, né? Aí eu fiz: vai você. Nisso eu segurei assim o caixão da minha irmã e falei assim: vou ficar esperando eles chegarem aqui. Aquilo foi bem ruim. Aí eu vi o carro do meu irmão chegando assim, e aí meu pai veio, né? Minha mãe sempre, quando viajava, trazia sempre um presente pra minha irmã. E aí eles vieram, meu pai também me chamava de Julie. Aí ele fazia: Julie, deixa eu ver a Dark. Eu falei assim: o senhor não vai poder ver ela. Por quê? Deixa. Aí minha mãe falou assim: deixa eu colocar essa medalhinha nela. Aí eu falei: mas o senhor não vai poder colocar. Aí a gente não podia abrir o caixão. E aí eu que tive que dar essa notícia pra eles. E aí foi mal aí. Aí eu digo que isso foi uma das minhas maiores dores. E eu não saí de perto da minha irmã. Eu não gosto, assim, quando as pessoas estão no caixão, eu não gosto de ver, eu não gosto. E eu lembro que eu fiquei tão anestesiada que até no carro do velório eu fui junto, porque eu não queria sair de perto da minha irmã. É como se eu estivesse prestando a minha última homenagem para ela. E enfim, aí teve essa parte. E Ju, Dark era casada? Era. Tinha filhos? Não tinha filhos. Você durante a sua trajetória, você tanto tinha contato com seu pai e sua mãe, com Dark, como sempre, você ligando nos orelhões da vida, do mundo todo e tal, e ela super feliz com você, ela vibrava junto com você, né? Torcia junto, acredito que deve ter ido assistir alguns jogos seus também. Sim. Faltou Juliana falar alguma coisa pra Dark? Não. Na vida? Não, e é uma coisa que hoje eu faço. As pessoas que são importantes na minha vida, elas sabem, porque eu não deixo de falar. E eu não sei se amanhã eu vou vê-las. Então, as pessoas que são importantes para mim, eu falo. Eu falo que eu amo, eu falo que você é importante para mim. E eu aprendi nisso aí, porque a gente não tem outras oportunidades às vezes. Tá, beleza. Então aí você depois disso você deu uma virada de chave em relação a o tempo em vida com as pessoas. Total. Aí vamos pro teu pai, né? Teu pai, acredito eu, que tenha sido uma fortaleza para você, tenha sido um mentor, né? Um cara que lhe apoiou a todo momento, estava junto com você, né? Logicamente, abriu mão da filha, né? Para deixar ela sonhar, deixar ela realizar os sonhos dela, ir para fora, que é coisa. Eu como pai fico imaginando o que ele sentiu naquele momento, né? E aí teu pai soube que ele ficou muito doente, conta um pouco. Então, depois que meu irmão faleceu, o Alzheimer ele pode ser hereditário e ele pode ser de um trauma, né? E aí o meu pai foi diagnosticado com Alzheimer. Logo após? Não, porque a gente não sabia, mas aí depois eu fui estudar sobre Alzheimer e ele deu vários sinais. E aí foi através desse trauma da minha irmã, né? E meu pai nunca mais foi o mesmo depois daquilo. Disparou um gatilho nele aí.
Porque a minha irmã foi um meio de transformação da vida, foi um impulso da vida dele também, né? Meu pai era um paizão, assim, e a minha irmã era uma grande referência para ele. O cara saiu, foi pra Santos. Venceu na vida, conseguiu fazer o que ele queria. Como da bicicleta, ele não quis andar mais de bicicleta, ele começou a repetir as histórias. E você estava junto com ele, como é que você ficava sabendo disso? Não, isso da bicicleta eu tava. As histórias a gente já começou a perceber, ele começou a esquecer. Isso com quantos anos ele tinha? Papai tinha uns 75 anos. Aí. E aí depois ele começou a ter que tomar remédio, levou alguns tombos, aí ele bateu a cabeça, num desses tombos que ele bateu a cabeça. Depois que ele sofreu esse tombo, criou um coágulo na cabeça dele, aí ele teve que ser hospitalizado. Isso e foi em 2005, eu estava na briga para ir para as Olimpíadas em 2016, então eu vi a pessoa que eu mais amo indo embora. Eu sabia que quando meu pai se internou no hospital aqui da Unimed, em 2015, eu sabia que meu pai não ia voltar mais para casa, eu tinha certeza disso. Eu já estou lá no estágio final da história dele. E aí, eu treinava, quando era sexta-feira à tarde, eu treinava em Saquarema, deixava meu carro no aeroporto, vinha aqui para Natal, meu melhor amigo é médico, aí ele me levava direto para UTI, eu chegava à noite, ia para UTI, ficava com meu pai, 15 minutos, no outro dia ficava de novo, e aí fui jogar o pré-olímpico, vários lugares, vários países, 2 meses jogando, e aí meu irmão já não deixava eu falar mais com meu pai, e aí eu pensei em desistir nessa época. Foi a única vez na minha vida que eu pensei em desistir. Porque eu queria cuidar do meu pai. Mas, Ju, você acha que a tua presença lá ia fazer ele voltar? Mas não se tratava mais da minha presença com ele, era da presença dele pra mim. O que teu pai representava naquele momento pra você? Eu queria que mesmo quando ele estivesse indo embora, ele sentisse meu amor por ele. O que você falava pra ele naquele momento? Que eu amava ele todos os dias. Até eu vou chorar. Até eu vou chorar, foda. Existia essa conversa com você e seu pai. Eu beijava ele, chamava ele de gordo, eu dizia, gordo, eu amo você. Você trazia forças para poder jogar quando você saía daqui? Como é que você chegava? Como é que tava a cabeça de Juliana pra... Aí meu irmão falou assim, Ju, tudo que papai mais queria era que você jogasse. Papai amava ver você jogando. Aí eu disse, é verdade, papai amava me ver jogando. E aí eu continuei, mas eu pensei em não ficar mais. Ele deixa que a gente cuida dele, vai fazer o que faz. Qual foi dos títulos que você, quando levanta-se e fala, esse é pra ele? Então, tava jogando super mal, aí eu ficava escutando os louvores assim antes, aí fui jogar na Noruega. Frio da porra, não sei o que. Cara, a gente ganhou esse campeonato, Sérgio. Aí eu ficava no chuveiro chorando e fazia, essa é pra você, pai. E lá tem uma espada, sabe? O troféu é uma espada dos Vikings. E aí, meu pai amava meus troféus, né? Na verdade, depois eu percebi que eu trazia as medalhas do troféu pra ele, porque era como se fosse $1 milhão pra ele. E aí eu fiz, pai, esse daqui é pro senhor. Aí foi a última vez que eu ganhei o Grand Slam. Bacana. O Grand Slam é um torneio bem importante. Ju, na minha ótica de leigo aqui, eu acredito que os maiores títulos são os mundiais e a Olimpíada. Isso. Você trocaria todas as suas medalhas pela Olimpíada ou agarraria os 8 títulos mundiais? Trocaria. Por quê? Porque eu só tenho uma chance a cada 4 anos. Eu, na verdade, em 2008 estive perto, mas não fui, e depois fui em 2004, 2012. Sou extremamente realizada por ser uma medalhista olímpica,
Porém, eu trocaria meus 8 mundiais para ser medalhista ganhar a medalha de ouro. Mas sou muito bem realizada. Como isso aqui a gente não tem como voltar atrás, eu posso falar, né? Mas sou muito bem realizada com os 8 mundiais e a medalha de bronze. Tu acha que naquela época lá que você, de fato, não deu para você ir para as Olimpíadas, você ali sente que ali seria ouro, aquele ano seria ouro? Não, a minha melhor forma foi em 2012. Foi em 2012. A gente era muito boa, mas a gente não tinha maturidade. A gente não estava maturado ali. Entendi. Em 2012 não, já tinha levado peia, o corpo tava grosso. Entendi. Você fez, ei, segura tua onda aí, baixa tua bola, entendeu? É você com você mesmo. Então, 2012 era o nosso auge. Vamos falar um pouco de religião. Eu sei que o tempo está acabando, mas agora eu lembrei de uma pergunta que eu preciso fazer. Acredito que você sempre tenha na tua carreira Deus presente. E uma vez, um colega me falou que algumas vezes quando alguns seres humanos estão no ápice da carreira, esquecem que existe Deus, ou eles acreditam que Ele é o mesmo Deus. Aconteceu com Juliana? Aconteceu. E quando foi que você deu por si que você estava fazendo uma merda? Você tinha que lembrar de Deus? Quando eu me machuquei na Olimpíada, e aí, daquele momento até os dias atuais, eu não fico mais longe dele. Ali onde caiu a ficha, meu amigo. Caiu. Que eu chamo de universo, que eu chamo de Deus, que eu coloco para me proteger, para proteger as pessoas que eu amo, para agradecer. E hoje, no momento que eu me encontro, eu só agradeço, Sérgio. Gratidão. Só agradeço, porque eu sou muito realizada como em todas as áreas da minha vida. E aí o cara lá de cima é muito generoso e cada vez mais ele vai abrindo ainda mais possibilidades, oportunidades. Eu falo, tu é muito massa, velho. É muito massa. Eu converso com Deus dessa forma, assim, como se eu estivesse conversando com você. E as coisas acontecem. Você também tem muito isso. Em outra parte, acredita. E é incrível quando a gente cada vez mais faz isso. O mundo conspira. Como conspira. É verdade. É verdade. Galera, estamos chegando ao fim aqui. Foi muito emocionante. Apesar de conhecer a história dessa figura, é uma história incrível, né? Deu para passar um pouco aqui da carreira dela. Ju, muito obrigado de verdade. Você sabe que você mora no meu coração. Nós brigamos diariamente, mas sempre para o nosso bem, para o bem da nossa empresa. A história é incrível, você como atleta, mentalidade de atleta, eu admiro demais, né? E é uma atleta olímpica, né? E eu vou dizer que ela é natalense, porque pra mim ela é. Não nasceu em Santos, mas é natalense, né? E é da terra, né? Batalhadoríssima aqui, conhece de tudo sobre isso, né? Falou de Olimpíada aqui, a gente se empolgou com os convidados do episódio 004 e ela falou muito bem, tem propriedade para falar. Galera, chegamos ao mais um fim aí do episódio, agora o 005, tá? E aí, Ju, vamos aproveitar aqui. Galera, você que está assistindo a gente aqui, que queira indicar alunos Burn Fit, que tem histórias incríveis, assim como a de Juliana, como os outros convidados, cita aí nos comentários, tá? Pra gente estar convidando essa galera, a gente quer ouvir histórias incríveis como a de Juliana, que falam de saúde, bem-estar, que a atividade física venha transformar as pessoas, hein, Juliana? O que você tem a me dizer aí? Galera, é o seguinte, tem muitas histórias incríveis, campeões da vida. Escreve aí no comentário, a gente tá doido pra sentar aqui com vocês, escutar a conversa de vocês e passar essa história pro mundo. Não guarda só pra vocês não, deixa pra gente também. Aguarda as histórias aí surpreendentes. Valeu. Valeu, tchau.